Você acredita que criaturas estranhas e misteriosas podem realmente existir entre nós? Prepare-se para descobrir seres incríveis que foram mantidos em segredo por anos. Vamos explorar esses mistérios juntos. No número 1, crocodilo estranho. Esta estranha criatura, parecida com um crocodilo, foi avistada por um homem que havia seguido para pescar no lago. Ele notou algum movimento atrás dele, olhou ao redor e viu isso. Um réptil rastejante. Sim, você ouviu direito. Agora, podem haver duas explicações para essa deformidade estranha. A primeira, que ele foi atacado por um predador e perdeu um membro na luta. A segunda, que ele nasceu assim, sem membros, e aprendeu a lidar com isso dessa maneira. Agora, qual é o problema com este aqui? Deixo para vocês decidirem. Número 2. Criatura assustadora. Quão assustador um rato toupeira parece se ele ficar cego? A resposta que você procura é esta: assustador. O homem estava ouvindo ruídos estranhos no quintal e, quando seguiu para investigar, encontrou um rato estranho. A princípio, ele pensou que era um rato normal, mas ao inspecionar mais de perto, era bastante assustador, parecendo um rato toupeira sem olhos. Ele não sabia como acabou em seu quintal ou para onde seguiu depois de um tempo. Ele especulou que poderia ter sido algum experimento científico envolvendo um rato toupeira que de alguma forma escapou e veio parar ali. Número 3. Monstro da caverna. Dragões ainda existem nas cavernas hoje? Dê uma olhada. Estes exploradores estavam explorando diferentes cavernas, mas o que encontraram em uma caverna definitivamente não era o que esperavam. Quando entraram, uma criatura parecida com um dragão emergiu imediatamente, possivelmente perturbada pela presença deles à noite. Parecia que estava vivendo ali há milhares de anos e era bastante velha, pois não os atacou, apenas os expulsou. Os exploradores fugiram de lá e nunca mais voltaram. Número 4. Mistério do dragão. Estudantes de ciência muitas vezes levam para casa qualquer coisa interessante que encontram, independentemente de quão assustador seja. Como esta estudante de ciência que avistou um bebê dragão e seu ovo perto de sua casa na floresta. Sem pensar muito, ela os trouxe para a pesquisa, colocou-os cuidadosamente em uma caixa de madeira e o bebê dragão começou a relaxar e descansar ali. Ninguém sabe como eles chegaram lá, mas isso levanta a questão: poderia haver mais dragões naquela área? Número 5. O caranguejo mais assustador do mundo. Recentemente, alguns exploradores estavam retornando após explorar uma floresta quando avistaram uma criatura assustadora. Inicialmente, pensaram que eram galhos de árvores, mas ficaram chocados quando ela se moveu e começou a andar. Eles não conseguiram descobrir o que era, mas após pesquisar, descobriram que era um caranguejo espinhoso chamado Neolítodes. Uma característica especial do Neolítodes é sua aparência marcante devido aos espinhos densamente agrupados que cobrem seu casco. Esses espinhos não são apenas para exibição. Eles servem como armadura, dissuadindo potenciais predadores. Número 6. Peixe estranho. A natureza sempre nos surpreende com coisas que os humanos às vezes não conseguem entender. Um pescador seguiu para pescar, mas na margem do rio ele avistou alguns estranhos blobs pretos se movendo. Quando os pegou para ver, pareciam peixes assustadores, mas sem olhos e eram pequenos, e tinham uma forma incomum, não como peixes normais. Talvez você pense que eram orandas pretas, mas não eram, porque quando ele os colocou na água, eles se espalharam como blobs. Depois disso, o pescador ficou chocado e não conseguiu resolver o mistério. Número 7. Cobra assustadora. Nosso planeta é diverso em diferentes condições ambientais. Essas condições dão origem a certas características em criaturas de todas as formas e tamanhos. Uma estranha criatura parecida com uma cobra foi encontrada no quintal de um homem. Parecia que seu corpo tinha alguns vermes tentando sair. Quando o homem não conseguiu identificá-la, ele compartilhou um vídeo dela online e se tornou viral. As pessoas tinham diferentes opiniões sobre isso. Alguns achavam que poderia ser uma nova descoberta de espécie, enquanto outros acreditavam que era apenas uma cobra em processo de evolução completa. Número 8. Salamandra rara. Você deve ter visto salamandras.
Mas a que estou prestes a mostrar é diferente porque seu corpo era totalmente laranja. Sim, completamente laranja. Um homem no Japão estava passando por um rio quando a avistou. A princípio, ele pensou que era um pedaço de cano, mas quando olhou de perto, percebeu que era uma salamandra gigante. O homem ficou totalmente chocado porque nunca tinha visto nada assim. Ela estava tentando voltar para a água e o homem não a incomodou, deixando-a seguir em vez de capturá-la por causa de sua singularidade. Número 9. Caranguejo assustador. Você se lembra do Demogorgon da famosa série Stranger Things? Eles podem ser reais, dê uma olhada. Um trabalhador veio cavar uma caverna, mas o que apareceu debaixo da terra não foi fácil de lidar. Era um enorme caranguejo, mas seu rosto era como o do Demogorgon. Esta criatura também vivia debaixo da terra, e o trabalhador achou melhor não se aproximar e recuou. A criatura também desapareceu no subsolo, e esse mistério continua sem solução sobre o que era. De número 10. Camarões mantis de fazenda. Um homem que se autodenominava cientista havia mantido esses camarões mantis presos em uma fazenda por anos, mas finalmente um homem os libertou. O homem era um explorador que havia seguido descansar em uma pequena fazenda perto da floresta. No entanto, ele avistou milhares de camarões mantis que haviam sido capturados e mantidos em pequenas piscinas de água. Quando observou o ambiente, percebeu que estranhos experimentos estavam sendo conduzidos neles. Ele informou as autoridades, que então libertaram todos, mas infelizmente o cientista louco não foi encontrado. E número 11. Caranguejos gigantes. Animais estranhos são normais na China, mas desta vez algo ainda mais assustador foi encontrado. Um pescador estava a caminho da pesca quando encontrou alguns caranguejos que não eram comuns, mas gigantes, de tamanho enorme. Sua aparência era assustadora, parecendo monstros marinhos ou caranguejos alienígenas. Ele sentiu que poderiam machucá-lo, mas estavam completamente ocupados com suas atividades. Por medo, ele não fez nada a eles e simplesmente seguiu embora. Sua aparência era assustadora, parecendo monstros marinhos ou caranguejos alienígenas. Ele sentiu que poderiam machucá-lo, mas estavam completamente ocupados com suas atividades. Por medo, ele não fez nada a eles e simplesmente seguiu embora. Número 12. Pomba estranha. Em 2020, no Reino Unido, uma pomba estranha pousou no quintal de um homem, o que chocou a todos. À primeira vista, esta pomba parecia um pássaro comum que pode ser visto nas ruas, mas ela tinha algo especial. Tinha pernas anormalmente longas e um peito estufado com penas brancas cobrindo seus pés. Quando um vídeo dela foi compartilhado online, rapidamente se tornou viral, e as pessoas tinham diferentes opiniões. Alguns pensavam que era um pássaro alienígena, enquanto outros acreditavam que poderia estar doente, pois era a época da pandemia de Covid-19. Número 13. Louva a Deus, violino. Se você está pensando que isso é algo irreal, deixe-me te dizer que este é o louva a Deus violino, cientificamente chamado Gongylus gongyloides. É um inseto fascinante conhecido por sua aparência e comportamento únicos. Ele recebe esse nome porque seu corpo se parece com um violino. Tem um corpo longo e fino e pernas que lembram o pescoço e as cordas de um violino. Essa forma incomum ajuda-o a se esconder entre folhas e galhos onde vive. É um tipo de louva a Deus, o que significa que faz parte de um grupo de insetos com longas pernas dobradas na frente que usam para capturar presas. Apesar de sua aparência assustadora, é inofensivo para os humanos e é bastante benéfico, pois ajuda a controlar populações de insetos. Número 14. Tartaruga brilhante. Ao ver certas criaturas, parece que elas vieram diretamente do mundo Pokémon. Um homem estava passando pela floresta quando, de repente, sua atenção foi captada por um objeto brilhante. Ao se aproximar, percebeu que era uma tartaruga. Esta tartaruga não era como uma tartaruga normal. Sua cabeça era anormalmente grande e brilhante. Ele compartilhou um vídeo dela online que rapidamente se tornou viral, gerando diversas opiniões. Alguns acreditavam que era um experimento científico na tartaruga, enquanto outros pensavam que poderia ser uma nova descoberta de espécie. Número 15.
criatura assustadora. O que vou te mostrar pode te fazer pensar que o Venom da Marvel chegou. Em 2020, um pescador na China chegou perto de um rio e avistou um objeto estranho em uma pedra. Quando se aproximou para ver melhor, o objeto começou a se mover. Por curiosidade, quando tentou separá-lo, ele se reagrupou. Sim, quanto mais ele tentava, mais viscoso ele ficava. Os espectadores online chamaram-no de um estranho aglomerado de vermes. Então, o que você acha? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Número 16. Morcego cara de cachorro. Em 2022, em uma pequena vila no Paquistão, uma criatura estranha estava causando muita perturbação às pessoas devido à sua voz e aparência incomuns. Era bastante assustador. No entanto, um dia, um homem capturou essa criatura e a entregou às autoridades, mas não foi possível determinar exatamente que tipo de criatura era. Número 17. Minhocas assustadoras. Ao olhar para isso, parece que minhocas de todo o mundo queriam tomar conta da cidade. Em 2015, no Texas, um homem estava caminhando por uma estrada quando avistou algo inesperado. Havia grandes aglomerados de minhocas na estrada, espaçados um pouco. A princípio, ele pensou que eram feixes de fios, mas quando olhou de perto, percebeu que eram minhocas. Era uma situação estranha, porque não era normal tantas delas se reunirem dessa maneira. No entanto, houve chuvas fortes e inundações em partes do Texas por alguns dias, e talvez seja por isso que se reuniram assim, mas ainda assim era uma visão assustadora. Número 18. Cobra-pau. Cobras geralmente são assustadoras ou intimidadoras, mas essa pessoa avistou uma pequena cobra perto de um rio que parecia um pequeno pau. Mesmo se ele não a pegasse, ela pareceria um pequeno pau. Mas a coisa chocante não acabou aí. Quando essa pessoa veio devolvê-la ao rio, assim que a deixou na água, ela nadou de uma maneira muito estranha, movendo-se como se fosse uma máquina de perfuração girando. Ao ver isso, ele ficou confuso e nunca conseguiu descobrir o que era. Número 19. Criatura não identificada. Em 2018, na China, uma criatura de aparência estranha foi encontrada flutuando ao longo da margem do rio. Um transeunte a notou e se aproximou para pegá-la. A criatura parecia ter uma cabeça humana com um olho, algum tipo de braços e pernas, mas seu corpo era surpreendentemente fino. Ninguém conseguiu descobrir o que realmente era. Então, a pessoa a devolveu ao rio. Depois daquele dia, a criatura nunca mais foi vista. Número 20. Dinossauro pequeno. Os dinossauros estão voltando, mas agora não tão grandes como costumavam ser. Uma criatura estranha estava no pneu de um carro de um homem e, a princípio, parecia uma minhoca. Ele tentou empurrá-la com um pau, mas ela tinha 4 pernas, uma cauda longa e um rosto assustador parecido com o de uma minhoca. Ele pensou que os dinossauros poderiam ter voltado, mas desta vez no tamanho de minhocas. Ele a empurrou para fora do pneu do carro com um pau e ela desapareceu no chão. Número 21. Comportamento estranho de milípedes. Depois de ver isso, todos vocês definitivamente se perguntarão o que é isso tudo e por que eles estão se movendo de uma maneira tão assustadora. Mas não se preocupe, eu pesquisei para você, e essa visão assustadora é na verdade de milípedes. Eles se reúnem em grandes grupos para se manterem aquecidos, pois não conseguem produzir seu próprio calor corporal em clima frio. Ao se aglomerarem, eles compartilham calor e criam um ambiente aconchegante que os ajuda a sobreviver em climas mais frios. Quando se reúnem em grupos, cada milípede ainda encontra seu próprio alimento nas proximidades e o come da mesma maneira que faria sozinho. A união faz a força, certo? Número 22. Criatura desconhecida. Quando penso que não há mais criaturas não identificadas, de repente aparece algo do nada, como esta criatura assustadora que foi encontrada se movendo dentro da casa de um homem no Reino Unido. Era tão assustadora que não pôde ser identificada de forma alguma, pois não tinha olhos, mãos, boca, pernas, apenas uma longa cauda parecida com a de um rato.
O homem pensou que era algum animal de outro mundo que havia entrado em sua casa. Ele a pegou com um pau e a deixou no quintal, e ela desapareceu de lá. Certamente, o mundo está cheio de mistérios. Número 23. Tamanduá sedoso. Vivendo uma vida de solidão e avistado por um explorador, esse estranho era novo em interações. Ele o pegou e segurou em seus braços para observá-lo. Não conseguiu descobrir o que era, mas eu pesquisei para você e descobri que é um tamanduá sedoso, também conhecido como tamanduá pigmeu. Este pequeno mamífero é o menor de todas as espécies de tamanduá, medindo tipicamente entre 14 e 18 centímetros de comprimento, excluindo a cauda. Sua pelagem é macia e densa, variando em cor de amarelo pálido a marrom, o que o ajuda a se camuflar no ambiente da floresta para se manter escondido. Número 24. Rãs em cativeiro. No ano passado, um explorador estava passando por uma pequena cidade perto de uma floresta, quando parou em uma fazenda para descansar. Quando entrou, viu algo estranho. Uma área parecida com um berçário de plantas, onde centenas de rãs estavam sendo mantidas em cativeiro. Quando ele tentou se aproximar delas, todas fugiram com medo, como se estivessem sendo submetidas a algum tipo de experimento errado. Ele entendeu que algo errado estava definitivamente acontecendo ali, e sem perder tempo, informou às autoridades que libertaram todas as rãs de lá. No entanto, nunca foi descoberto quem as mantinha lá e por quanto tempo. Número 25. Criatura viscosa. O melhor a fazer, se você ver uma criatura desconhecida perto de um rio, é devolvê-la à água. Assim como este homem fez quando avistou uma criatura estranha perto de um rio que parecia uma mistura de uma cobra e uma salamandra. Mas era muito pequena. Estava rastejando no chão como se quisesse voltar para a água. Então o homem, sem medo, a pegou e a colocou de volta na água. Ele pensou que poderia ter sido um experimento em animais por cientistas, mas nada era certo. Número 26. Animal raro. Um turista estava caminhando perto de um rio quando encontrou um animal estranho. Ele se afastou na hora, mas mais tarde foi confirmado por especialistas que era um tatu único com pele rosa. Este animal peculiar do tamanho de um hamster é conhecido por sua carapaça rosa nas costas e manchas de pelo branco. Um estudo recente descobriu algo ainda mais interessante sobre ele. É o único mamífero com 2 camadas de pele. Existem 20 tipos de tatus no mundo, mas os outros 19 têm apenas uma camada de pele nas costas. Certamente, a natureza tem suas maneiras de nos surpreender. Número 27. Monstro de lama. Quem disse que monstros existem apenas nos filmes? Porque, se for o caso, então o que é isso? Um homem caminhando em um local desconhecido teve que parar de andar depois de avistar uma criatura emergindo da lama. Ele olhou de perto apenas para descobrir que não tinha olhos, rosto ou uma estrutura definida. E tudo indicava uma coisa, que isso era um monstro de lama. Tudo era como um monstro de lama. Estava repetidamente voltando para a lama e saindo novamente, o que talvez fosse suficiente para assustar qualquer um. O homem também ficou muito assustado e achou melhor sair dali. Número 28. Aranha humanoide. Um homem ouviu ruídos estranhos em seu quintal e, quando seguiu olhar, avistou algo difícil de acreditar. Havia um enorme inseto humanoide. Seu corpo era grande e suas pernas eram como as de uma aranha, mas seu rosto era como o de um bebê. Ele se perguntou se era um alienígena ou o resultado de um experimento de um cientista louco, mas a surpresa não terminou aí. Naquele momento, ele ficou assustado e voltou para sua casa. Mas no dia seguinte, quando olhou novamente, não havia nada lá, e esse mistério nunca foi resolvido. Número 29. Inseto zumbi. Quem disse que zumbis só vêm em forma humana? Dê uma olhada neste inseto. Ainda bem que ele estava rastejando no quintal de um homem em péssimas condições. Quando o homem olhou de perto, metade de seu corpo estava faltando e parecia não ter vida nas pernas, sendo capaz de se mover apenas com uma perna. Essa era uma situação irreal, porque nenhuma criatura pode viver em condições tão ruins. Ele pensou que era um inseto zumbi,
Mas o que você acha disso? Deixe-me saber na seção de comentários. E agora vamos para o tópico curioso de hoje. Esta imagem foi enviada por um assinante. Da mesma forma, se você quiser saber mais sobre uma imagem que encontrar, envie-a para nós. Quem sabe, podemos até apresentá-la em um de nossos vídeos. 2 fotos diferentes, 2 pessoas diferentes, mas criaturas estranhas, semelhantes. Esta é a razão pela qual acredito que nosso mundo é um lugar estranho para viver. Vamos falar sobre a foto à direita primeiro. Quem disse que dragões existem apenas em mitos? Por quê? Se não exatamente, uma criatura semelhante foi capturada em 2019. Um pescador estava seguindo pescar no Japão quando avistou algo antes mesmo de pegar um peixe. Era um pequeno dragão nadando na água com o mesmo corpo e rosto. A segunda foto me lembra de um homem que estava passando por um rio quando avistou um animal enorme no rio. Se você não sabe sobre isso, deixe-me te contar. Era uma salamandra, um anfíbio conhecido por seu corpo esguio, cauda longa e pele lisa e úmida. Mas talvez ele não soubesse disso e ficou assustado e foi embora, pensando que era um dragão. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Continue por aqui e assista a mais vídeos como esse, clicando em um dos vídeos que estão na tela. Até o próximo vídeo.